Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, no programa anterior nós falamos sobre compromisso, Nós como igreja, quer dizer, nós como igreja, eu e você, não somente aquele grupo dentro de uma igreja, aquele grupo que eles separam, esse grupo é o grupo de evangelismo, Os demais não pregam, não faz nada, isso aí não existe, A gente não vê isso na Bíblia. Mas nós falamos do compromisso do apóstolo Paulo, como compromisso meu e seu, de estarmos anunciando a palavra do Senhor. Nós somos responsáveis pela nossa geração, como as gerações passadas. As pessoas que estavam ali pregando o evangelho eram responsáveis por aquela geração. Tanto é que Paulo lutou para pregar o evangelho em todas as partes. Quando você lê as cartas de Paulo, ele fala, aqui mesmo ele fala, aqui no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quer dizer, a geração dele. Ele não tinha, por exemplo, as redes sociais que nós temos hoje. Ele não tinha o meio de locomover igual nós temos hoje. Mas dentro daquilo que ele tinha, ele usou para que todas as pessoas pudessem ouvir a mensagem da palavra de Deus. Ele criou, discípulos por todas as partes, lutou por esses discípulos, com o poder do Espírito Santo de Deus, levou a palavra. E ele usa uma expressão aqui, que nós vamos trabalhar nela hoje, estou inocente do sangue de todos. No versículo 26, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Você sabia que, por exemplo, uma pessoa que está vivendo ao meu lado, ou dentro do círculo de amizade que eu tenho na escola, no trabalho, meus vizinhos, se eu não pregar o evangelho para ela, isso não significa que aquela pessoa, por exemplo, vai aceitar ou não. Porque quando nós pregamos o evangelho, não significa que todas as pessoas que nós vamos pregar, elas vão aceitar. Isso depende também, por exemplo, da igreja. Aquela igreja tem uma força do poder do Espírito Santo. Claro que isso aí vai ajudar muito, porque tem pessoas que só falam. Não é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que tomar cuidado quando nós pregamos a palavra de Deus, se é uma coisa, assim, aquela coisa mais, carnal, não é algo sobrenatural. Porque tem pessoas que falam assim, eu vou falar, mas não fala no poder do Espírito Santo, não deixa Deus usar. Então se torna uma coisa assim bem banal. Mas pelo poder do Espírito Santo, quanto mais aquela igreja, ela tem uma força espiritual, as pessoas que pregam ali, quando você vê aqui em Atos dos Apóstolos, eles pregando, era algo sobrenatural acontecendo, pessoas sendo curadas, sendo libertas. Então tudo isso daí, maravilhas aconteciam, então tudo isso ajuda. Porque quando, por exemplo, o ímpio lá, ele está vendo algo sobrenatural, é um sinal. É algo maravilhoso que está acontecendo. Outra maneira é a gente pregar de uma forma assim, de qualquer jeito. Então isso daí dificulta. Mas, você vê o apóstolo Paulo, os sinais que seguiam, as maravilhas que aconteciam através do ministério deles, coisas assim sobrenaturais. Então, quando nós deixamos com que o poder de Deus entre na nossa vida, na igreja, e as pessoas começam a ver os sinais, a facilidade para aquela pessoa entender, se converter, é diferente. Quando nós pregamos de uma forma que até é superficial. Mas qual era o propósito deles aqui? Era levar o evangelho a toda aquela geração. Então, por exemplo, quando eu estou perto de pessoas, e eu não falo de Jesus para aquelas pessoas, se aquela pessoa morrer, o sangue daquela pessoa será cobrado de mim.
Isso aí choca, né? Porque isso não é pregado. Por isso que Paulo diz isso aqui. Vou repetir para você aqui no versículo 26. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Ou seja, aquilo que ele pôde fazer, ele fez. Avisar aquela pessoa. Porque Jesus, ele veio aqui, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos aceitá-lo, entregar a vida a ele, para que nós pudéssemos entrar na eternidade para o céu, porque não existe outro caminho para nós entrarmos na eternidade, nós irmos para o céu. Não é nós que somos evangélicos, nós somos donos do céu, nós não somos donos nem da nossa vida. Só que nós, um dia alguém pregou para nós e nós aceitamos, nós convertemos, porque existe muitas religiões, mas muitas religiões, Jesus é quem naquela religião? O que ele é ali? Tem muitas religiões que Jesus é o último da fila, é o último, Jesus simplesmente é um personagem. Tem muitas religiões que Jesus é um profeta, outras religiões ele é simplesmente o irmão de Satanás, outras religiões ele não é nada. Então Jesus Cristo ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, João 14:6. Então Paulo, por exemplo, ele foi criado numa escola judaica. Ele conhecia, ele era um religioso, tanto é que a sua religiosidade levava a perseguir os cristãos. Mas um dia ele teve encontro com Jesus Cristo, e ali ele mudou, e agora ele é um pregador do caminho que é Jesus Cristo. Então, para aquela pessoa, que eu não preguei, se aquela pessoa morrer, o sangue daquela pessoa será cobrado de mim. Porque aquela pessoa morreu, eu poderia ter avisado. Então, se ela, por exemplo, aceitou ou não, problema dela. Mas eu a avisei. Então, nós vamos continuar nesse capítulo 20 de Atos, mas antes você vai assistir a uma chamada à nossa igreja, como você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a Palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais?
Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus. Voltando aqui, vamos ver o versículo 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz aqui que ele pregou a judeu, representando os religiosos da época. Continua a mesma coisa? Continua. Nós devemos pregar para os religiosos que, por exemplo, quem é Jesus dentro daquela religião? Jesus é o que ele? Ele é o último da fila, ele é simplesmente um personagem. Então Paulo, por exemplo, ele pregava para os judeus, como ele pregava também para os gregos. O que era o grego? Era o berço da filosofia, do racionalismo, né? Então hoje você pode ver que a sociedade, ela é dividida. Tem lá, por exemplo, os religiosos e tem lá os filósofos, né? Que eles debatem, eles creem nisso, creem naquilo outro. Ele diz, olha, eu preguei para eles também, para que eles possam crer em Deus e ter a fé no Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor Jesus Cristo me leva ao Pai. Versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O Espírito Santo me avisa, olha, você vai estar lá em Jerusalém, você vai a Jerusalém, lá você vai ter uma alimentação maravilhosa, você vai ser bem recebido, né, com honrarias e tudo. Não, o próprio Espírito Santo dizia a ele, olha, você vai a Jerusalém, lá você vai encontrar, né, prisões, não é que ele ia na prisão pregar, não, as pessoas iriam prendê-lo, porque é o mundo que nós vivemos. Enquanto nós estamos aqui, né, por exemplo, né, sempre eu digo aqui na igreja, enquanto a tua célulazinha, aquela célulazinha que não faz frente para ninguém, está tudo maravilhoso. A hora que a tua célula começa a crescer, você pode ver que você vai arrumar um tanto de inimigos. As pessoas vão tentar te parar, te barrar. Mas tudo isso o Senhor está conosco. Então, quanto à igreja, aquela igrejinha que não faz frente para ninguém, mas começa a crescer. Começa a crescer. Até no teu bairro. No teu bairro tem pancadão, tem festa que eles fecham a rua, fica ali a noite inteira bagunçando, é só droga, tudo que não presta. Ninguém fala nada. Mas o dia que a tua igreja crescer, que começar ali, por exemplo, estacionamento na rua, tal, o povo fica tudo uriçado, fica tudo, né? Porque Satanás não quer que a igreja avance. Mas em nome de Jesus Cristo ela vai avançar, cada vez mais, e tem avançado, não é assim? Então, o Espírito Santo avisando, né? Todavia, não me importuno, nem me considero a vida de algum valor. Então veja bem, o que Paulo está dizendo aqui? Fala, puxa vida, eu não tenho, para mim não tem problema nenhum. A única coisa que eu quero é terminar aquilo que o Senhor confiou na minha mão. Esse era o propósito de Paulo. E será que é o seu? Bastou um probleminha, né? Você já, puxa vida, será que é isso mesmo que Deus quer? Está difícil. Quando a gente ouve essa palavra, a gente está ouvindo uma palavra de pessoas que estão bem fraquinhas na fé, que Satanás já está querendo levar. Ele diz, não, isso aí não vai, para mim não vai ter problema nenhum. A única coisa que eu quero, né, é completar
o ministério que o Senhor Jesus me confiou a testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então esse era o propósito da vida dele. Não era uma vida ali, sei lá, né, fácil, que hoje se tornou isso, né? O Evangelho parece que é uma vida fácil, e graças a Deus que aqui na nossa igreja nós nunca entramos por esse caminho de vida fácil, de vida ali. Claro que nós estamos lutando contra um sistema, que esse sistema está na mão do maligno. E ele vai lutar de todas as maneiras para nós não avançarmos. Manter uma igreja morta, uma igreja que não tem, né, significado nenhum, as pessoas não convertem, aquela igreja funciona ali talvez 2 vezes por semana, não tem significado nenhum, as pessoas ali preocupam mais com seus problemas pessoais do que com a causa do Senhor. Esse é o propósito de Satanás para uma igreja. Se ele puder manter a igreja dessa maneira, ele, de longe, ele manipula essa igreja. Então, nós como pastores, como líderes, como obreiros, nós temos que tomar cuidado. Aquilo que Deus colocou na tua mão, seja uma célula, seja um trabalho num lar, um ponto de pregação, Deus vai cobrar de você. Certeza absoluta disso. Por isso que Paulo, ele se coloca aqui, né? E bem categórico com relação ao seu ministério, com relação àquilo que ele estava passando e com relação àquilo que poderia acontecer. Versículo 25: agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Quer dizer, sabia, né, seria partir ali, mas provavelmente ele não voltaria naquele local. Ele já tinha deixado alguns pastores aí para continuar aquela obra. O trabalho dele era, né, fortalecer também as igrejas pela qual eles tinham aberto. Ele ia, ficava, por exemplo, um tempo em uma, um tempo na outra, para fortalecer aquele povo. Versículo 26, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Ou seja, todos ali, né, que estava dentro do radar dele, ouviram o Evangelho. E você? Hoje a gente tem vergonha, né, de pregar na nossa escola, de pregar na faculdade, e nós tornamos ali um agente secreto de Jesus, né? Jesus não precisa de agente secreto, não. Ele precisa de luz e sal. Versículo 27, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, ali ele deixava os líderes para cuidar daquele rebanho. Então ele está dizendo, olha, vocês cuidem bem disso, porque Jesus comprou esse povo com o sangue dele. Por exemplo, um líder de célula, um pastor, um obreiro, aquele rebanho, aquelas ovelhas que ele está cuidando ali, inclusive nós também estamos dentro, né, daquilo aí foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos ali, porque Jesus deu a vida, derramou o seu sangue por aquele povo. Versículo 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão ao rebanho. Quer dizer, ele já estava orientando, olha, eu vou partir daqui, provavelmente ele estava indo para outro local, né, para fazer o trabalho de consolidação daquela igreja, daquele povo, mas ele já avisa, você toma cuidado com os lobos.
Os lobos são aqueles que vivem de ovelha. Sempre a gente orienta os nossos irmãos, por exemplo, que vão pregar o evangelho, que vão na cidade, visitar as casas, encontra ali pessoas deprimidas, pessoas usuárias de droga, lares destruídos, arrebentados, chega ali com Jesus Cristo naquele local, falando de Jesus, orando, aquele trabalho que só um missionário verdadeiro faz. De repente aquela pessoa vem para a igreja, começa a passar pelos processos de crescimento, de libertação, e de repente chega um lobo lá, né, que arrumou uma igrejinha, né, hoje tem muitos que vão abrir igreja, porque é um meio, né, deles também ganharem dinheiro, né? Então são lobos, esses lobos eles vivem de ovelha, eles não têm a unção de Deus, o poder de Deus para ganhar uma alma, eles não têm, eles vivem das ovelhas. A Bíblia chama de lobo, porque esses lobos eles vivem da ovelha, então eles vão aliciando aquelas ovelhas, né? Fazendo o marketing ali do seu ministério, aquela coisada toda. Então, fuja disso. Então, a gente orienta o nosso povo aqui, para que eles tomem cuidado também. Porque eles não querem, por exemplo, ir visitar essas pessoas, lutar pela libertação dessas pessoas. Eles não querem. Eles querem viver da lã. Igual, por exemplo, lá nos profetas menores diz, né, que eles querem viver da lã das ovelhas, não querem tirar o carrapicho, né, cuidar daquela ovelha, eles querem viver da lã da ovelha. Então existe dezenas no nosso meio, infelizmente existe. Então tome cuidado com isso, tá? Porque isso aí não são pastores, são lobos. Então Paulo fala sobre isso também, né? E lobos ferozes. E dentre vocês mesmos, ou seja, no meio de vocês, isso levanta. Todo pastor sabe, né, que de vez em quando levanta um ali, no meio do povo, que o diabo usa. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Às vezes você começa, por exemplo, a pregar algo na igreja, né, levar aquela pessoa a um compromisso, levar aquelas pessoas a serem ganhadores de almas, lutar pelo reino, aí levanta um maligno ali no meio e começa a semear no meio da igreja a mentira. A mentira. E de repente, se você não tomar cuidado, já tem 10 confiando naquela mentira. Já tem 20 confiando naquela mentira, já tem 30 confiando naquela mentira. Então, nós que pregamos o evangelho, devemos tomar cuidado com isso. Porque muitas pessoas vêm para a igreja, eles não querem nada com Jesus Cristo. Eles querem ali arrumar simplesmente um grupinho de amizade. Eles não querem nada, não querem compromisso, não querem nada. Então nós devemos tomar cuidado com isso. A Bíblia, não somente aqui, mas quando nós lemos as cartas de Paulo, por exemplo, Romano, nós lemos carta de Pedro, de João, de Tiago, eles orientam sobre isso. Porque essas pessoas, eles não ganham almas. Eles não querem saber de, por exemplo, lutar pelo reino, lutar pela libertação de uma pessoa, lutar pelo compromisso daquela pessoa. Não, eles querem trazer ali uma mentira, né, disfarçada ali de uma verdade, pelo fato da pessoa não conhecer a palavra de Deus, uma boa parte das pessoas não conhece, eles começam a disseminar aquilo. Então, tomemos cuidado com isso. Paulo orienta sobre isso, não orienta? Então, torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Então, aqui você fala, ele não fala assim, orem. Ele não está mandando orar, ele está falando para vigiar. O que é vigiar? Ficar atento. Você que é um líder de célula, tem uma igreja, fique atento. Uma pessoa, por exemplo, ali que ela não está produzindo, e quer nada, por que não está acontecendo aquilo? De repente, por trás, ela está disseminando, né? Não, você não é obrigado a fazer isso. Para que isso? O Senhor não quer sacrifício. Deus entende todas as coisas. Aonde tem isso na Bíblia? Está semeando uma mentira ali, não está? Ele diz assim, portanto, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei
de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. 3 anos. Diz que ele advertia, cuidado com esse tipo de gente. Tem pessoas que querem destruir a igreja. Porque uma das formas do diabo atacar a igreja, não deixar aquela igreja prosseguir, das pessoas terem compromisso, das pessoas serem usadas, ele entra na igreja, ele usa nessas pessoas para tentar levar um evangelho morno, porque, por exemplo, um evangelho morno, uma igreja morna, o Senhor está a ponto de vomitar. Então eles entram de uma forma sorrateira na igreja e começam a perverter o evangelho ali. Então diz Paulo que ele não cansava de advertir cada um dia e noite e com lágrimas, porque o propósito da igreja é ser luz, é ser sal da terra. Quando ela para de ser isso, já não é uma igreja de Jesus mais. Ali é um grupo, né? Talvez um grupo de pessoas ali, uma comunidade, mas perdeu o foco. Se ela perdeu o foco, ali é uma reunião, né? Se torna mais um clube, uma reunião de sei ser bons amigos ou maus amigos. Então a igreja tem que ter um propósito, senão ela deixa de ser igreja de Jesus. Então tomemos cuidado com isso, meu amado. Tá bom? Nós como igreja, nós temos que saber qual é o meu papel. Meu papel o que é? É só ir à igreja, ali, atrás dos meus benefícios? Ou aprender com a palavra de Deus para eu ser luz, para eu ser sal da terra? Então, nós vemos Paulo ensinando, nós vemos o Senhor ensinando, essa é a igreja de Jesus. Quero orar por você, não sei se você está passando por esse problema, mas eu creio que, em nome de Jesus Cristo, isso vai ter um fim na tua vida, que você possa ter um verdadeiro propósito. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado, eu coloco diante de Ti, meu Deus, cada ouvinte, Senhor, até mesmo aqueles que estão ouvindo pela primeira vez. Eu creio, Senhor Deus querido, que a partir do momento que nós entregamos a vida a Ti, Senhor, muitas vezes nós não conhecemos a palavra, mas nós sabemos de algo que foi feito em nós, e dentro daquilo nós já podemos comentar, meu Pai, já podemos falar, Senhor, mas que todos nós, que verdadeiramente Te aceitamos, possamos ter um compromisso de fazer com que a Tua palavra avance cada dia. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações, uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.